Pessoal, hoje é quinta-feira, dia 2 de outubro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Com a apresentação de Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, por aqui inicia o Jornal Últimas Notícias com aquele bloco bem polêmico de todos os dias. Entendendo a política. Vamos compreender a ação da polícia italiana que foi à casa de Eduardo Tagliaferro, lá na Calábria, e o conduziu até a delegacia provincial local. E daí lá ele assinou um termo de responsabilidade. Para que ele não deixasse a cidade durante essas investigações sobre o escândalo das eleições presidenciais de 2022. Olha a incógnita. A polícia queria, como garantia que ele não deixasse a cidade, então ficaram com o seu passaporte e sua identidade. A ação internacional ocorreu depois de que o ministro Alexandre de Moraes pediu a extradição de Tagliaferro para as autoridades italianas, para que ele voltasse para o Brasil. Ele é acusado de deixar vazar informações importantes sobre as eleições presidenciais de 2022. O acusado estava na Itália por ter dupla cidadania e vai aguardar a decisão da justiça italiana para ver o que vai acontecer. Ele é acusado por Moraes de violar segredos do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Eduardo era o comandante da assessoria de combate à desinformação. Então ele revelou aí para todo mundo coisas que eram combatidas dentro aí do TSE. Ele falou sobre os motivos também para ele bloquear pessoas de direita na campanha eleitoral presidencial de 2022. Tá aí uma situação complicada de explicar, né? E é por essas e outras que o ministro Moraes está sendo estilizado pela população brasileira. Poucas são as pessoas que dão apoio a ele. Bom, nessa mesma pegada, um presidente foi tornado inelegível por questionar o sistema de votação no Brasil. E será que isso tem o mesmo peso ou até maior de que uma pessoa que comprovou que o sistema estava contra pessoas de direita? Então aqui nós podemos perceber que são notícias do mesmo peso, mas com condutas diferentes. A situação da política no Brasil não é para amadores. Se você discordar da esquerda, eles te caçam, te prendem. E se você discordar da direita, não acontece nada. Eu quero fechar esse bloco político com um pensamento que eu vi hoje na internet. Abro aspas. No Brasil, se pune o sucesso com imposto e o fracasso com benefícios. E por aqui fechamos o bloco Entendendo a Política de hoje para você meditar, pensar sobre essa situação, sobre pessoas que têm que sair do Brasil por perseguição política, principalmente do STF. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de esportes para dar uma abreviada nessas coisas pesadas
e voltamos amanhã a falar de política. Pessoal, ontem à noite só deu coluna do meio, empates, muita polêmica de arbitragem. Vamos começar a falar do Grêmio, que entrou em campo às 21h30 enfrentando o Peixe lá no litoral paulista. O time gaúcho saiu na frente com Edenilson. Edenilson na realidade se redimiu, né? Pois alguns minutos antes teve um gol anulado porque ele botou a mão na bola, disse o juiz. E aos 44 do segundo tempo, o Grêmio cedeu o empate. Nada de tão mal, pois um pontinho fora de casa não é caso perdido. Mas a partida poderia ter um desfecho melhor. O protagonista da noite, um dos protagonistas da noite foi Gabriel Grando. Ele pegou muita bola, foi muito bom. Outro destaque foi Arthur. Não sei se Mano notou isso que ele fez, porque até que Arthur estava em campo, o jogo não foi tão ruim. Mas foi ruim, mas não foi tanto. E quando o Mano tirou o Arthur, daí sim a maionese desandou. Foi só um ataque contra a defesa do Grêmio. Então isso acho que Mano tem que olhar de uma forma um pouco diferente. Bom, 1-1, Grêmio e Peixe. O Tricolor e o Peixe. O Grêmio nem veio a Porto Alegre, nem voltou a Porto Alegre, né? Vai ficar por lá mesmo, pois o próximo compromisso também é fora de casa contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. O Internacional se mostrou um time sem interesse. E também empatou com 1-1 contra o Corinthians. Mas o Inter foi em casa, o jogo foi em casa. E foi no apagar das luzes que o juiz deu um pênalti para o Internacional. E foi muito polêmico. Os especialistas de arbitragem da transmissão aonde eu assisti essa partida não viram nada de anormal. Mas quem manda no campo é o árbitro do campo, eu não tenho nada a ver. E quem também não teve nada a ver foi Carboneiro, que pegou e bateu, deixando aí o time gaúcho no empate. O Beira-Rio recebeu um dos piores públicos da temporada, quase 12 mil torcedores. Pois o retrospecto do Internacional é bem complicado. Nos últimos 9 jogos, o Internacional ganhou apenas uma partida. E depois dessa partida, alguns torcedores se revoltaram, se reuniram pedindo mais raça aos jogadores. Na realidade, faltou raça para a dupla Grenal, não só para o Inter, para o Grêmio também. Pois os dois times foram desorganizados. O Grêmio está em 10º na tabela com 33 pontitos e o Internacional vai estar em 15º com 29 pontos. 4 pontos separam Grêmio e Inter. Na próxima rodada, na 26ª, o Inter pega o Botafogo, também em casa. E o Grêmio já ficou lá, né? Vai pegar o Bragantino fora de casa. Bom, o bloco esportivo, então, ele tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América.
Pessoal, ao ladinho do Shopping La América, você acha Natal Fitness, o patrocinador esportivo aqui do Jornal Últimas Notícias. Bom, vamos falar aí em relação à segurança pública da capital do vinho. Ontem de madrugada, 3 homens armados invadiram um restaurante às margens da BR-470 aqui em Bento Gonçalves, onde trabalhadores terceirizados foram rendidos enquanto o dinheiro do caixa era levado. Os criminosos ainda fugiram em um veículo CrossFox vermelho. Durante o atendimento, a Brigada Militar constatou arrombamentos tanto no restaurante quanto no escritório da empresa que funcionava aí no mesmo local. A Polícia Civil foi acionada e está investigando o caso. Deixa eu te falar aí, a balsa, aquela que faz a travessia entre os municípios de Santa Teresa e São Valentim, funcionou apenas até as 18h30 de ontem. Não sei se hoje ainda não temos informações como anda o rio. Mas, segundo o diretor técnico Celso Eberle, a decisão foi tomada por questões de segurança. Além da grande quantidade de madeira que ainda desce pelo rio, ele informou que o nível da água está subindo e aumenta o risco para a operação da embarcação. A expectativa é de que o serviço volte a funcionar normalmente assim que houver condições seguras para a navegação. E ali, seguindo a mesma linha, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, está estudando a construção de uma nova ponte entre Bento Gonçalves e Veranópolis para substituir a Ernesto Dornelles. Um critério que nós já vínhamos alertando há muito tempo aqui, pois eu não sei se ela aguentaria mais uma tragédia como ela enfrentou o ano passado. A ponte Ernesto Dornelles, sabe quantos anos tem? Tem 72 anos e é considerada uma ponte idosa. Acima dos 60 é considerada uma ponte idosa. Mas é uma das maiores do mundo em estrutura de arco. Um formato estrutural muito seguro. Mas temos que convir, né? Que a idade chega para todo mundo. Deixa eu botar a imagem aqui da ponte para vocês verem. Dá uma olhada aí. A nova ponte será planejada com traçado diagonal, pois o formato oferece melhor geometria e pode reduzir a força da água sobre a estrutura. A próxima etapa envolve sondagens, detalhamentos técnicos, elaboração do projeto e definição do orçamento. A expectativa é que o DENIT conclua esses estudos de viabilidade até julho do ano que vem. Atualmente existem 33 frentes trabalhando ao longo da estrada, dessa estrada que foi danificada dentre o Espigão até Bento Gonçalves. E são 700 trabalhadores, 400 máquinas que estão em operação todo dia. Segundo o DENIT, 200 milhões já foram investidos nas obras e outros 700 milhões estão previstos para ser contratos vigentes, né, logo mais receber. Um terço dos trabalhos divide em 3 partes, né? Um terço dos trabalhos já foram concluídos, tá? A previsão é que a restauração total da BR-470 ocorra até o ano que vem. Que legal, né? Tomara que essa galera consiga, né? Vamos a um comercial, o comercial da Harmony. Em breve nós voltaremos com mais Jornal Últimas Notícias. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, uma questão de patrocínio, nós temos Harmony Sonorizações para dar aquele apoio. Se você precisa de uma sonorização, seja ela qual for,
casamentos, aniversários, festas de empresa. É com Harmony Sonorizações. E você quiser até bandas, shows, grandes, iluminação, telões, tudo tem em Harmony Sonorizações. E Natal Fitness, que tem acessórios esportivos das melhores marcas mundiais, você acha na Natal Fitness. Seguindo a nossa linha, então, uma questão polêmica, eu quero que você me entenda bem esse assunto que a gente vai abordar agora, pois existem duas lâminas nessa faca, tá? É uma questão muito polêmica, porque nós sabemos que em 2026, o ano que vem, tem eleições presidenciais. E a foto da atual gestão do Lula não é muito boa, né? E essa será uma medida que ele aprovou, né? Que poderá impactar positivamente na popularidade do presidente. Ontem ele deu carta branca ao Ministério dos Transportes para acabar com a obrigatoriedade de frequentar autoescola para quem deseja obter a Carteira Nacional de Habilitação. A expectativa é que dê um novo norte para as pessoas que queiram, né, ter essa carteira de habilitação e não tem dinheiro, porque na realidade o CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. Ele exige 20 horas aulas teóricas e práticas em autoescola. Segundo o ministro da pasta, a proposta prevê o fim da obrigatoriedade das aulas práticas, embora ainda possa ser mantido um patamar mínimo, que será definido com base em uma consulta pública. Será que a gente manda um astronauta para a Lua sem um preparo? Sem botar ele dentro de uma máquina, de um foguete, de dizer, aqui é o acelerador, aqui é o freio? Bom, a questão da consulta pública foi aberta hoje e ela segue por 30 dias. O objetivo é a mudança, segundo o Ministério, é reduzir o custo da obtenção da CNH. Ele hoje está estimado em 70% a 80% menos sem as autoescolas. Mas será que isso é legal? Dependendo do número mínimo de aulas práticas exigidas, não sei como isso vai funcionar. Estou só passando a notícia a vocês. Então, resumindo, essa situação vai reduzir o tempo e a prática do aluno que irá receber o instrutor. O instrutor dá uma instrução ao aluno. E a proposta de Lula vai colocar nas ruas pessoas sem muita noção do que acontece no trânsito. Em teoria, seria uma obra eleitoreira, pois sabemos que o ano que vem tem eleições. E sem contar tudo de errado que pode acontecer com essas pessoas sem muita instrução, sem muita prática no trânsito. Tipo negligência, excesso de velocidade, imprudência, enfim, tudo que possa causar um acidente de trânsito. Pois um automóvel acaba sendo uma arma em mãos de pessoas sem uma boa noção de como ele funciona no trânsito. Trânsito é coletivo, trânsito não é individual. Ele dá dicas, o instrutor, né, na realidade, ele dá dicas que na teoria nós não temos. No dia a dia, ele dá dicas para a gente utilizá-la no dia a dia com automóveis. Então, se não bastasse todos esses termos, né, essas notícias de acidente que temos todos os dias, vários motivos também teremos por falta de instrução de prática. Sem contar que muitos empregos serão ceifados. E com essa ação, o presidente Lula talvez tenha um motivo eleitoreiro.
E se fosse um país sério, e se o presidente Lula realmente quisesse dar carteira de motorista às pessoas não habilitadas a tê-las, ele teria que pagar isso, né? Pague 50% dessa autoescola para essas pessoas. Deixe mais barato a carteira de motorista, mas que o governo pague isso. Não deveria ceifar empregos para esse pessoal ter carteira. Bom, se o governo pagasse metade, aí sim seria bom, né? O que você acha? Mas só estamos explicando o que acontece aqui e de uma visão bem contemporânea. Bom, você entendeu agora, então eu vou tirar a minha imagem da frente para você entender o que é isso. Essa imagem de fundo é de um dos pavilhões da FenaChamp. Bem no meio ali, né? Perto dos shows. E já está pronto para receber a 18ª edição da Festa do Espumante Brasileiro. A FenaChamp 2025 inicia hoje. E para marcar a abertura oficial, a comunidade e visitantes terão a entrada livre, sem cobrança de ingresso ou estacionamento. Hoje, boca livre na FenaChamp. Então, pessoal, bora aproveitar que a festa começa hoje. Grande abraço a todos e nós voltaremos amanhã, na sexta-feira, com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal!